Hoje, a gente tem um convidado muito especial. A música dele, ela passeia por ritmos e influências. Muito obrigada pela participação, Zé. Se apresente pra gente, para o nosso público. Eu que agradeço, um prazer estar aqui com vocês. Eu sou Zé Rodovalho, como vocês falaram, compositor, músico. Trabalho já com música há um bom tempo. São vários desafios, a gente vai conversar sobre isso. Trabalho com teatro também. Estou aqui em Boituva há 8 anos. Já frequento a cidade há mais tempo, sou de São Paulo. Gravei meu primeiro disco em Campinas. Morei 10 anos lá, depois vim para cá. Eu gosto de cidade pequena. E, enfim, estou buscando esse espaço aqui em Boituva, tentando colaborar de alguma maneira com o cenário cultural da cidade. Muito bem. Vamos começar falando sobre as suas influências. A gente tem aqui que você tem influência de bossa nova, samba, tango, uma mistura, uma miscelânea de estilos e ritmos. Conta pra gente um pouco sobre como é essa influência, de como começou essa sua trajetória e como você faz para lidar com todas essas influências no seu som, para tornar ele único e particular, a sua arte. Imagina o barulho que é dentro da minha cabeça. É uma bagunça total, de fato, e começou muito cedo, né? É curioso isso, porque eu sempre falo da influência, principalmente do meu pai e dos meus tios, que sempre ouviram muita música. é, Essa parte da seresta, do tango e do bolero. Mas uma grande incentivadora minha sempre foi minha mãe, até hoje, né? Minha mãe sempre aparecia com um instrumento em casa. Era uma hora era um pandeiro, depois era um bongô, enfim, ela sempre fazia alguma coisa para a gente experimentar, para a gente, enfim, se reconhecer e conhecer um pouquinho da sonoridade e tal. Mas musicalmente falando, eu nasci nesse meio, eu nasci no meio do bolero, do tango, das serestas, do chorinho. E depois a gente vai conhecendo outras coisas por influência de outras pessoas, de amigos, de grupos, né, que a gente como escola e tal. E por conta própria também. Então depois eu comecei a ouvir muita coisa que saía dessa linha, né? Eu mergulhei no Nordeste uma época, assim, eu fui de cabeça na música, na sonoridade nordestina e assim eu fiquei durante um bom tempo cultivando aquilo e ruminando no bom sentido. Depois entrei um pouquinho mais para essa parte mais urbana, do rap, que era uma coisa que me estranhava muito, a sonoridade me estranhava muito no início, porque se a gente pensa nessa coisa da seresta, né, e da bossa nova e tal, se bem que tem essa coisa do canto falar, mas você vai para o rap que é uma coisa muito travada, né? É diferente a sonoridade de um acústico, um violão, quando você entra na batida, é, Não, realmente é. totalmente, é um outro mundo, né? E eu demorei para começar, para entender isso e para começar a cultivar, a entender um pouquinho disso mesmo, né? Mas aí, quando eu comecei a perceber, principalmente a importância sociocultural do rap, eu falei, não, eu preciso conhecer mais e ouvir mais isso. E a gente estava conversando lá fora, né? Eu comentei com você que eu me forço a escutar muita coisa, inclusive coisas que eu não gosto, porque eu acho que é importante a gente ter acesso a tudo, conhecer coisas que a gente não gosta também, né? É fácil você escutar coisa que faz parte do seu dia a dia e tal. Então eu busco sempre sonoridades, influências e fica esse barulho na cabeça, fica essa bagunça toda, mas no final das contas acaba tendo um resultado positivo, eu acho. Legal. Você falou que sua mãe sempre aparecia com um instrumento musical novo, alguma coisa. Você trouxe aqui pra gente um violão. O violão foi o seu primeiro instrumento ou foi o segundo, terceiro? Como é que foi esse seu contato com as cordas? A oficial é o meu primeiro e único instrumento, né, na verdade, mas antes do violão, não oficialmente, vamos dizer assim, de maneira mais lúdica, eu tive contato com pandeiro, com coisas de percussão principalmente, né? Mas oficialmente é o meu instrumento e eu sou autodidata, né? Eu não sei teoria musical, eu tenho minha própria maneira de estudar. Sempre deixo claro isso. Autodidata não é a pessoa que aprende do dia para a noite, do nada. Pelo contrário, a gente estuda e estuda muito. Só que não da maneira formal. A gente tem, por exemplo, eu crio minhas próprias maneiras de estudar. E por que que eu faço isso? Porque a teoria musical, em vez de me aproximar, ela me repele um pouco da música. Então, se eu tivesse ido logo no começo para a teoria, certamente eu já não estaria aqui hoje. Pelo menos falando sobre música, talvez falando sobre política, ou futebol, qualquer coisa. Então eu me reconheci nesse lugar de não quero isso. Até no colégio eu era meio assim, eu fugi um pouquinho do sistema formal de estudo. E eu tive aulas com um primo antigo da família, da minha bisavó. Ele usava um método que hoje não se usa mais,
que é mais ou menos um campo harmônico, mas ele ensinava a primeira, a segunda e terceira. Parece que ele está aprendendo a dirigir, né? Primeira, segunda e terceira do acorde. Então, por exemplo, o Dó maior é a primeira de Dó, depois um Sol com sétima, a segunda de Dó. Até hoje eu não sei por que que é a segunda, mas é a segunda, e assim vai. Mas ele está muito próximo do campo harmônico. Então, eu aprendi essas relações entre os acordes por esse método. E dali para frente eu comecei a pesquisar, e na época não tinha muita internet ainda, né? Tô falando isso de 95, 96, então tinham as revistas, né? Mas eu nunca fui muito das revistas, porque o repertório das revistas não era o que me interessava, né? As revistinhas de cifra. Isso, eu tinha sempre o Roberto Carlos, Legião Urbana e mais um, né? Era sempre os dois e mais um, e não era o repertório que me interessava. Então eu não fui muito por ali, depois eu comecei frequenta bar e tal, aí você fica de olho no que o cara tá fazendo ali, vai reproduzir, vai conhecendo a sonoridade. Então, eu sempre fui muito observador, e isso talvez seja a coisa mais importante do meu processo de composição. E aí eu observava tanto visualmente quanto sonoramente e tentava reproduzir e extrair novos sons daquilo. Então, foi meio por aí que eu fui, né? Então, como eu não sou teórico, não sei teoria, o violão é meu instrumento, mas do meu jeito. Tá certo. É, para você, quais são as maiores dificuldades que você encontrou sendo artista, em uma cidade do interior? Porque você falou que passou aqui por Boituva, teve em Campinas, que é um pouco um centro urbano um pouco maior, depois você voltou para Boituva, você gosta do interior. Gosto. Então, em cidade, em questão de cidade, qual é a diferença? Qual é as dificuldades que você achou por ser um cantor, compositor de MPB numa cidade como Boituva? Que é uma cidade do interior e tem as suas diferenças de uma cidade urbana da capital. Bom, eu nasci em São Paulo, né? A capital, depois morei 10 anos em Campinas, que é bem maior que Boituva, né? E bem menor que São Paulo, mas tem um cenário cultural efervescente, tenho muitos amigos lá até hoje, e eu gravo lá normalmente, então é um cenário cultural muito diferente, muitos espaços e tal. E Boituva, uma cidadezinha mais pacata, menorzinha. Eu gosto do interior, como você falou, gosto de cidade pequena. Eu acho que a profissão artista permite isso, dá essa liberdade para a gente. Obviamente, eu não vou poder comparar jamais o cenário cultural de Boituva ou de São Paulo, né? Aliás, de São Paulo, nem Rio de Janeiro chega perto, né? Mas, a arte permite que a gente esteja um pouquinho deslocado do centro cultural. E principalmente com a tecnologia, né? Hoje você tem acesso e possibilidade de divulgação de várias maneiras. Você não precisa estar lá necessariamente. Lógico, você está em São Paulo, você tem lugar a mais para fazer uma grana, para fazer um som e tal. Aqui a gente perde um pouco, né? Talvez eu tenha que me deslocar, fazer um som em Tatuí, fazer um som em Sorocaba ou São Paulo, mas a profissão permite isso, principalmente como compositor, né? Porque essa é uma outra coisa interessante. Eu me considero, de fato, em primeiro lugar, compositor, depois cantor. Na verdade, nem me considero muito cantor, né? Compositor, depois músico. E então, essa liberdade da profissão me encanta. Eu posso ir para qualquer lugar e eu consigo produzir e consigo, com a tecnologia de hoje, disparar meu trabalho e todo mundo pode ouvir, né? Então tem essa vantagem, mas obviamente não dá para comparar as oportunidades de Campinas ou de São Paulo com Boituva, né? Você falou que, em primeiro lugar, você se vê como compositor, né? O seu trabalho é muito rico em influências musicais. Como esses diferentes estilos, eles se misturam e influenciam na sua forma de compor? É aquele barulho que eu falei para você que fica na minha cabeça, né? É uma confusão, assim. Esse álbum novo que eu lancei em 2024, um pouco do que restou, tem valsa jazz, piano e voz, e tem um hardcore, um rapper, um MC versando. Então, assim, inclusive uma faixa depois da outra, que é para realmente mostrar essa Tá. dicotomia, exatamente. Aí tem a última faixa, um tango. Então, assim, ele tá uma bagunça, né? Que é uma bagunça que eu gosto muito, assim. Eu acho que a música tem muitas possibilidades, é muito plural, e eu gosto de explorar o máximo que eu conseguir dentro daquilo. Então, essas influências certamente se chocam, eu não percebo, é uma coisa meio inconsciente, mas elas em algum momento se chocam e de repente elas
elas dão vazão para alguma coisa que é meio experimental ou não, né? Então elas funcionam de uma maneira, uma bagunça organizada que eu não sei nem te explicar como que é, mas elas funcionam e aí de repente tem um resultado ali, né? Quando eu faço letra, quando eu faço melodia para letra, por exemplo, é um outro processo, porque a letra pede alguma coisa para você. Então, recentemente eu recebi uma letra, uma pessoa queria que eu fizesse uma marcha militar, veja só. Eu nunca fiz uma marcha militar na vida, né? Estou fazendo agora. Então, quando a letra, eu bati o olho na letra, realmente, se ele não tivesse falado, ela ia me levar para aquilo. Então a letra dialoga muito, o Paulo César Pinheiro fala sempre muito isso, né? A letra começa a pedir uma musicalidade, pedir uma sonoridade, um acorde menor, um acorde maior. Quando eu parto do zero, eu não tenho nem letra nem melodia, já é uma outra situação. Então aí pode acontecer de uma maneira mais espontânea, né? Eu não tenho muito essa coisa de inspiração. Acordei com uma música pronta, é muito raro. Eu adoraria que acontecesse sempre, mas é muito raro na minha vida. Mas em contrapartida, eu gosto muito de compor por encomenda. Então, por exemplo, faço trilha sonora, estou fazendo trilha para 2 espetáculos de teatro agora, né? E eu adoro isso. Exatamente por isso, porque a letra ou a cena me chama já para uma sonoridade, já me chama para uma musicalidade, para uma tensão, e eu gosto de trabalhar com isso, né? E a mesma coisa para pôr letra e melodia. Eu recebo, às vezes, uma melodia pronta e preciso letrar, e a melodia me traz uma mensagem que eu preciso criar um texto que seja compatível, né? Então é uma bagunça, assim, realmente, né? Não tem regra, não tem e essas influências acabam funcionando de uma maneira organizada ali no final das contas. E nesse processo de produção dos seus álbuns, você tem algum método, alguma didática, ou é por influenciar? Você pensa, vou fazer um álbum sobre X assunto, ou sobre X tema, e aí você corre para montar sobre, ou não, você deixa fluir, por... Depende também da proposta, né? Já que o meu primeiro álbum, Vou Te Levar para Passárgada, é um álbum totalmente lírico, né? Ele é bem lírico. Também tem uma diversidade sonora, tem bossa nova, tem shot, tem um shot bem cigano, que é a música que dá título ao disco, tem samba, enfim, ele tá diversificado, mas está muito, muito, muito brasileiro e com uma temática muito lírica. Depois eu fui fazendo outras coisas, fui fazendo trilhas, e aí até chegar num pouco do que restou, porque o Passárgada, vou te levar para Passárgada, é um disco que eu não tenho parceria praticamente. Eu tenho uma faixa em parceria com a Leila Fantini, uma cantora lá de Campinas, e todas as outras são parcerias, como dizia o Adoniran Barbosa, são minhas comigo mesmo, né? Letra e música, e depois eu comecei a fazer um monte de parceria com outros artistas, né? Veio o Paulo Padilha, veio o Zé Alexandre, veio o Felipe Bedetti, veio um monte, Marília Biduani, um monte de gente. O que enriquece também a nossa produção, porque cada um tem um sistema, uma sonoridade, uma musicalidade, e a gente vai absorvendo isso também, o que é lindo. E na verdade eu estava com muita coisa parada, né? Quando eu lancei, porque hoje um pouco menos, mas eu compunha meio que compulsivamente, era uma coisa até meio doentia, assim. Eu fiz eu participei de um programa do YouTube, eu tinha uma parceria com um canal chamado Canal Sem Gravata, em que eu fazia uma música por semana para eles. E foi durante 2 anos. Então imagina o quanto que gerou de material isso, né? Uma música por semana durante 2 anos. Tive, acho que talvez 1 ou 2 períodos de férias ali para não morrer. Basicamente foi isso direto, né? Então, assim, eu produzia muito. E tinha muita coisa engavetada. Até hoje eu tenho, né? Fui gravar esses singles agora, eu comecei a olhar, falei, putz, deixa eu ver o que eu já tenho pronto. Tinha muito mais coisas que eu não lembrava, que eu não imaginava. Então, num pouco do que restou, eu falei, não, está na hora de eu desovar isso aqui, porque tem muita coisa muito interessante, umas parcerias muito legais que eu quero botar para rodar, e aí foi a hora que eu falei, não, vou gravar de alguma maneira, porque preciso colocar isso aqui para rodar. E aí ele está totalmente disforme, né? Enquanto o primeiro, o Vou Te Levar para Passar, é bastante lírico e tal, um pouco do que restou, e por isso o nome, né? Um pouco do que restou, porque de tudo que eu tinha ela deu uma peneirada, e um pouco do que restou foi pro disco. E aí ele veio com essa coisa, com uma sonoridade hardcore, com um rap, com esqueci o nome do ritmo, tem tango, tem, enfim, tem tudo, né? Tem samba. E ele veio nessa coisa super pontual. Vamos fazer, vamos botar para rodar e que ficar ficou. Não tem uma temática.
A temática é não ter tema, A é temática isso. é exatamente, a ideia era essa bagunça mesmo, era esse o propósito. Bom, muito bom. Você já lançou o álbum, né, e alguns singles recentemente. Como foi esse processo de produção? Quais foram os seus desafios e aprendizados durante essa trajetória? O processo foi bem longo. Eu estava comentando também, né? O primeiro foi antes dos streamings, né? O Vou Te Lá para Passar eu lancei em 2011, na época do CD ainda, era época de prensar CD, vender CD e tal. Hoje acabou, né? Você vendeu o CD, você tem que vender um aparelho junto pro cara ouvir, porque não tem mais, né? Você tem que dar o aparelho de brinde. Então foi um processo totalmente diferente, né? Foi um processo de estúdio, todo mundo dentro do estúdio, porque não tinha muito essa coisa de home studio, de mandar um MIDI ou uma linha de baixo de um outro estúdio para cá e tal. Era uma coisa muito feita local só, né? De lá para cá as coisas mudaram. Então hoje o cara manda a batera do estúdio de São Paulo, o outro manda os metais do estúdio do Rio de Janeiro, seja lá de onde for, e tudo se junta e acaba funcionando, né? E é um processo diferente porque não tem mais o CD. A maneira de se ouvir música mudou muito, né? Porque se Sim, você compara a qualidade sonora de um CD e de um streaming, o CD dá um pau no streaming, né? Em termos de sonoridade, de tensão, de tecidos sonoros, de grave. Então mudou muito, quer dizer, eu acho que se encolheu um pouco, se achatou um pouco a qualidade do escutar a música de uma maneira mais reflexiva, mais atenta, porque o mundo deixou de ser atento nesse sentido. É tudo muito rápido hoje, né? Então, sim, ninguém está preocupado muito no tecido sonoro. Eu quero ouvir aquilo lá, por 10 segundos já aperto o play, já vou para a próxima, né? Pô, é assim, né? Estou dizendo que está certo ou que está errado, estou dizendo que é assim, né? E a produção também mudou. Então, agora, toda a minha produção é independente, e gravar independente é muito complexo sempre, né? Então, por exemplo, um disco que eu planejei não, mas eu tinha a ideia de gravar em 12 meses, 10 meses, acabou levando quase 2 anos. E eu vejo isso acontecer com quase todo mundo que grava independente, né? A Daniela Salve é uma parceira minha também, tá cantora excelente, uma musicista excelente, está gravando um disco que já era para ter sido lançado há um bom tempo e está lá na produção e isso acontece sempre e tá tudo bem. Eu acho que a gente não pode ter a expectativa e ficar focado naquilo. Não, tem que lançar de até, senão você se frustra demais, né? Vamos fazer e a hora que nascer, nasceu. Ainda sobre os álbuns, como nascem os projetos? Os seus projetos, por exemplo, como eles nascem? É de uma música? Você faz uma música e você começa um álbum a partir da música, ou você está no seu segundo álbum e os dois tiveram processos de produção diferentes. O que você vai trazer pra gente aí em 2025? Tá tendo um processo? Conta sobre o seu processo de agora, dessa novidade que você vai trazer. Tá, 2025 começou a milhão para mim, assim, né? Eu tô fazendo trilha sonora de dois espetáculos, um é um espetáculo infantil, inclusive, e aí eu já comecei também gravando 4 singles para lançar aí um por mês a partir de fevereiro, né? E esses singles estão mais comportados, digamos assim, perto do que eu fiz num pouco do que restou, que é uma bagunça. Primeiro que são 4 singles que eu gravei violão e voz, que é inédito na minha carreira também. Eu não tinha nada oficialmente gravado, só violão e voz. Então foi uma ideia que eu tive para poder viabilizar financeiramente, para poder viabilizar em termos de tempo também, porque aí esse processo de um ano virar dois não acontece, que eu pego o violão, vou lá e gravo e acabou, né? Então é mais prático. É, e aí, assim, de novo, né? Eu peguei o que eu já tinha, falei, deixa eu dar uma olhada, tá? Tinha coisa interessante, falei, "Não, vou botar esses aqui para rodar, eu já começo o ano com alguns singles aí, já, né? Começo, enfim, produzindo. Dentre eles tem o infantil, que é também uma novidade, assim, eu gosto muito desse trabalho infantil, mas eu nunca tinha posto para rodar. E comecei agora, curti a ideia, curti o processo, talvez eu venha fazer mais para frente. Tem a participação da Mila Boninho, uma cantora lá de Campinas também fantástica. E então, bom, estamos terminando janeiro, né? Em janeiro eu estou com dois espetáculos de teatro já engatilhados e mais os 4 singles. Acho que por um mês tá bom. Muito bom. Agora a gente vai ouvir um pouco do seu trabalho.
E para o pessoal conhecer seu trabalho, a gente vai colocar aqui para todo mundo conhecer. E a gente vai continuar a entrevista logo em seguida, tudo bem? Ótimo. Na verdade, a gente não vai colocar, não. A gente vai colocar o corte. Entendi. É, agora você faz pergunta. Eu? Você? Vamos lá? Eu faço? Vamos depois. Logo em seguida. Você vai ouvindo de pergunta. Tá bom. Beleza, agora continuando, a gente tem uma pergunta mais específica voltada para a cidade. Zé, como você vê o cenário atual de Boituva? O que tem de positivo e o que precisa de mais atenção para os artistas locais da cidade? Eu não consigo entender muito bem o cenário cultural de Boituva ainda, tá? Eu acho que é um cenário um pouco misterioso, porque eu não sei exatamente o que acontece. Eu acho que assim, Boituva tem um potencial, claro, tem artistas, a gente sabe que tem artistas de qualidade. Algumas escolas de música existiram aqui, algumas fecharam. Tem a Lira de Boituva, que era do saudoso Fred, um cara incrível, com uma vontade, uma paixão pelo que ele fazia, um conhecimento musical incrível. Tem até hoje aulas lá na Lira, o Guto trabalha lá, dá aula de percussão, fanfarra, então. Então eu sei que acontece isso, tem esses movimentos, mas me parece que essas pessoas ficam um pouco escondidas. Eu não sei se porque não tem espaço, porque falta talvez mais editais, né? Eu participei da Paulo Gustavo e da Aldir Blanc no ano passado, é, mas ainda assim também me parece que falta um pouco de clareza em como esses editais funcionam aqui dentro da cidade. Eu acho que é necessário um aporte maior, porque uma produção cultural sempre gera muito dinheiro, né? Gera emprego. O pessoal, tem gente que fala que cultura não é importante, né, para a economia. Praticamente essa pessoa está totalmente fora da realidade, né? Cultura gera emprego, gera movimento, enfim, um monte de coisa. Aquilo que a gente já está cansado de ouvir e cansado de debater também, porque não adianta, tipo, falar com a mesa aqui, né? Mas eu não sei, eu vejo um cenário misterioso, assim, me parece que está um pouco escondido. Tinha a Companhia Teorema aqui de teatro que se extinguiu, e aí me parece que foi mudança enfim, de governo, não sei como é que funciona, de mandato e tal. Mas são coisas que eu não vejo, de novo, eu sei que existem artistas aqui de qualidade, mas onde estão esses caras, né? Eu acho que também a pandemia foi um divisor de águas, pré-pandemia existia um espaço mais diversificado, mais plural aqui. Eu tocava bastante em alguns bares e tal. A minha MPB de sempre. Depois da pandemia, durante a pandemia, muitos lugares fecharam e depois o sertanejo dominou praticamente 100%. Com o tempo, foi mudando um pouquinho, alguns grupos de samba, de pagode. E agora com o shopping, deu uma sacudida na cidade também, né? Porque aí voltou a ter espaço para que não é só sertanejo e pagode e samba e começou a ter uma diversidade maior. A MPB voltou a respirar, embora por tubos, mas voltou a respirar um pouquinho mais e está saindo dessa UTI. Mas eu não sei, eu não consigo entender muito assim. Eu acho que falta motivação, incentivo. Para que esses artistas apareçam, para que esses artistas mostrem, olha, eu estou aqui, eu tenho esse trabalho, né? Enfim, como fazer isso, eu não sei. Eu tenho algumas ideias que podem ser grandes bobagens, eu nem vou pôr aqui, porque são só ideias e eu não sou dessa área, né? Mas acho que assim, qualquer espaço serve de uso cultural, de uso artístico, né? A arte tem que ocupar as ruas. Então, o ponto positivo seria mais ou menos que tem artista de qualidade, tem um pessoal que está fazendo a sua arte nos seus espaços, nas suas bolhas particulares. É, Porém, o que falta é juntar essas pessoas. isso, eu Esse acho que seria o. é mostrar mais a cara, né? Trazer essas pessoas, onde estão essas pessoas? Vem pra cá, vamos fazer barulho. Legal. É, bom, nesse contexto, então, aqui, entre nós.
O nosso podcast, Vozes da Cidade, ele tem como proposta justamente dar mais visibilidade para os artistas, porque, como você disse, tem vários artistas, tem um pessoal que faz a sua música e a gente tem muita gente. Só que cada um, como eu disse, está na sua bolha particular, cada um tem o seu público e o pessoal não conhece, não tem muito acesso. Então a ideia do nosso podcast é justamente juntar os artistas, fazer os artistas de um artista, fazer os artistas não, fazer o público de um artista consumir a arte de outro, e assim a gente consegue fomentar a cultura dentro do espaço, dentro da cidade, justamente para ser um catalisador cultural aqui dentro da cidade. Você acha que o nosso podcast ele tem essa capacidade de representar os músicos locais, de fazer esse barulho que está faltando na cena? Eu acho que sim, espero que sim, e é um espaço necessário, né? Que chegou para dar um alento para a gente. Olha, que é isso que eu falei para vocês. Parece que esses artistas estão escondidos e, eventualmente, aqui pode ser um espaço. Olha, tô aqui, né? Então, eu acho fundamental isso. Acho que faltou isso durante muito tempo em Boituva. Faltou um local para realmente trazer e valorizar a arte local. A agenda de Boituva é um trabalho que tem sido feito pelo Pedro e pela Laís com muita categoria também, muita qualidade. Eles têm um trabalho muito mais abrangente do que só a cultura, mas eles também sempre divulgam e potencializam a cultura local, não só de Boituva, mas das cidades regionais, né, cidades do entorno. E eu acho que isso faltava mesmo, assim, é importante a gente ter um espaço para chegar e contar um pouquinho da nossa história, contar o que a gente está produzindo, contar o que a gente já produziu. Então, eu espero, espero e torço para que dê muito certo e vocês estão de parabéns pelo espaço, porque a gente agradece. A gente é que agradece trazer vocês, convidados incríveis. Agora, a gente vai dar um espaço, finalzinho, que a gente já está encerrando a nossa entrevista. Que eu falo muito, né? Todo mundo fala aqui. Se você puder mostrar um pouco falar um pouco do que você tem trazido para a gente, do que você vai trazer para a gente em 2025, mandar um recado para o seu público, para o nosso público, para a gente poder encerrar com chave de ouro. Claro, vamos lá. É para fazer um som também? Não, é só para falar o. Ah, se você puder. Posso, Não. vamos lá, vamos lá. Se tiver, tem espaço, a cadeira adequada, Tem, dá para. já tocou em cada lugar que vocês não imaginam. Exterminado antes, não tá, tá vendo? Você encerra? Ó, em primeiro lugar, quero agradecer, então. Agradecer vocês, a receptividade, o podcast. Agradecer quem está nos assistindo aí, quem está acompanhando. Desejar muito sucesso, muita arte, muita cultura na vida de todo mundo. Cultura salva a vida, galera. Salva a vida. Faz a gente respirar melhor. E o que eu estou preparando para esse ano, então, são esses dois espetáculos de teatro, a trilha sonora desses dois espetáculos, e mais esses singles que vão ser lançados aqui nesse primeiro semestre. Já tem coisa engatilhada para o segundo, mas mais para frente, né? Vou fazer um trechinho de um dos singles que a gente vai lançar, que é o Lábios de Amora, uma canção que já está engavetada há algum tempo. Então, um trechinho para vocês conhecerem aqui. Pego carona no vento, sigo o meu pensamento, vou num galope apressado, levo o meu manto sagrado. E aí vai, depois, quando tiver disponível nas mídias, vocês vão ouvir na íntegra. Obrigado, gente. Muito. Valeu. Falei demais, né, gente? Vocês sabem. Queria agradecer pela sua presença, compartilhar pelo menos um pouco da sua história e da sua música com a gente. E você que está nos ouvindo, fique ligado nos próximos episódios do Vozes da Cidade. Até a próxima. Obrigado, gente. E eu já sempre Eu tive uma pendi pro queda lado de um da música, eu palco sempre de gostei 2 muito, metros mais ou menos né? de A música é altura. uma coisa que acalma, E eu quebrei entre meu várias pé. coisas que ela faz, Sim. né? Eu tava no E é final uma do show, coisa tava bem que eu cansada, e amo, tô né? lá enrolando os cabinhos lá, bem linda e Muda maravilhosa, totalmente a puf, gente, caí do né, pau. Moni?
A gente se Verdade. Não tinha transforma no tomado palco. nada. Não A gente tinha, eu esquece tava de bebendo tudo, o que juro, tem pra gente. É sempre fora. quando não toma, E isso eu que é o não pior. tava. Eu Não, tava